Olá pessoal, vamos iniciar aí mais uma aula de estatística, certo? E aí começaremos pela correção da atividade 2. Em seguida daremos continuidade ao nosso conteúdo, certo? Vamos lá. Questão 1. Calcule a variância e o desvio padrão para os conjuntos x e y e explique qual dos dois conjuntos tem menor dispersão, né? Então vamos lá. Variância e desvio padrão são medidas de dispersão e nós podemos adquirir a partir do outro. E aí o primeiro passo para a gente identificar se é dispersão, a dispersão de quê? Dispersão da média aritmética. Então o primeiro passo é nós calcularmos a média aritmética. Então vamos lá. Primeiro passo é a média aritmética e para a amostra x. Nós temos os valores aqui, né? Da amostra x, nós temos 6 valores. Então, a média aritmética é somando todos e dividindo pela quantidade, que é 6. Nesse caso aqui, somando os valores que nós temos, obtemos 45, dividido por 6 é 7,5. Então, essa é a média aritmética da amostra x. Para a amostra y, nós vamos somar os valores, colocamos eles aqui em ordem, dividindo pela quantidade que também é 6. Somando esses valores, nós obtemos aqui 71. E dividindo por 6, nós obtemos a média, que é aproximadamente 11,83. Certo? Iremos trabalhar sempre com duas casas decimais. Então, vocês precisam observar o arredondamento correto desses valores. Certo? Obtemos a média aritmética, certo? Qual o próximo passo? A dispersão. Então a gente vai ver a diferença entre cada um dos valores do conjunto e essa média, certo? Então, analisando aqui da amostra x, nós temos os valores e agora nós temos a média. Então, verificando todas as diferenças, nós obteremos aqui esses valores, certo? Conseguimos aqui calcular os valores, né? 2 menos 7,5, 5,5, menos 5,5, 3 menos 7,5, menos 4,5 e assim por diante. Encontramos as diferenças, verificamos também da amostra y. Então, efetuando aí o cálculo da diferença entre os valores, né? Que temos aqui na amostra e a sua média, nós obtemos aí esses valores, certo? Segundo passo, agora já tendo as diferenças, o próximo passo é calcular o quadrado desses valores, ou seja, multiplicar por ele mesmo. Então, no terceiro passo, nós iremos calcular o quadrado desses valores, certo? Obtendo todos os quadrados. São 6 valores cada conjunto, então calculando o quadrado de cada um deles, certo? Esse é o terceiro passo. E aí o quarto passo é identificarmos a média entre esses quadrados, certo? E nesse caso aqui, nesse passo, nós já estaremos identificando qual é a variância, certo? A média, então, da amostra x, nós teremos que somando todos os quadrados aqui, dividindo por 6, porque é a quantidade que nós temos desses valores. E aí, somando é 95,5 dividido por 6, nós temos o valor de 15,92. Aqui nós temos já a variância da amostra x. E da amostra y, né, nós temos todos os valores aqui. Iremos também dividir por 6, porque a quantidade é 6. Total, 202,84 dividido por 6 é igual a 33,81. Nesse caso, já identificamos a variância também da amostra y, certo? E o desvio padrão, que é o próximo passo aí, é o quê? A raiz da variância. Então, nós já obtemos a variância. Para identificar o desvio padrão, basta aí calcularmos a raiz quadrada desse valor. A variância da amostra x, 15,92, e aí o desvio padrão, então, é 3,99, certo? Da amostra y,
33,91, então o desvio padrão é 5,81. Explique qual dos dois conjuntos tem menor dispersão, né? A menor dispersão é da amostra X, pois a variância e o desvio padrão são menores, né? E aí a gente vê que é mais regular ou homogênea, né, os valores da amostra X. Questão 2. E a questão 2 aí, semelhante, com alguns dados a mais, né? Nós temos 3 amostras com mais valores, cada uma delas. Mas aí vamos aplicar o mesmo conceito para resolver essa questão. Um pesquisador coletou 3 amostras cuja variável investigada era a pressão arterial sistólica alta, né? A amostra A, 12 estudantes do sexo feminino, a amostra B, 9 estudantes, 9 alunos do sexo masculino, e a amostra C, 10 docentes. Calcule para cada amostra o desvio padrão. Comparando desvios padrões, qual a amostra com menor dispersão? Explique. Então vamos lá, né? Se o desvio padrão é uma medida de dispersão, dispersão o quê? Uma distância, um afastamento de quem? Da média aritmética. Então precisamos da média. Primeiro passo, calcular a média. Então vamos fazer por amostra, né? A amostra A, para calcular a média, iremos somar todos os valores e dividir pela quantidade. E nesse caso nós temos aqui todos os valores e a quantidade é 12. Somando todos os valores, nós temos aí um total de 1.377. E dividindo por 12, nós temos o valor que é 114,75. Então essa é a média da amostra A, uma medida de tendência central. Da amostra B, somando todos os valores da amostra B, dividiremos pela quantidade de valores aqui, né, de dados. Nesse caso nós temos 9. E aí somando todos esses valores é 1058 dividido por 9 é igual a 117,56. Então essa é a média aritmética da amostra B. Da amostra C, nós também iremos somar todos os valores e dividir pela quantidade. Nesse caso, total aqui dá 1.247, a quantidade é 10. 1.247 dividido por 10, a conta fica simples, né? É 124,7. Então temos aqui a média aritmética de cada amostra. Qual o próximo passo? É identificarmos a diferença entre cada valor e a sua média, a média do seu conjunto. Então, a diferença entre cada valor e a média, e aí a gente vai verificar. Na amostra A, nós temos a média de cada valor. Então, verificando aí a diferença entre cada valor e a média encontrada, né? Nós teremos aí menos 5,75, menos 4,75, e calculando a diferença, nós vamos obter aí todos os valores em relação à média. Para a amostra B, nós verificamos também a mesma coisa, nós temos a média que foi encontrada no passo anterior. Então, verificando a diferença entre cada um dos valores da amostra B e a média, né? Nós teremos aí menos 4,56, menos 2,56 e aí por diante, certo? Temos também a amostra C, na qual temos aqui a média e os valores da amostra C. Então, verificamos aí todas as diferenças entre cada um dos valores e a média encontrada. Registrando aí a diferença para cada um desses valores. Então, esse é o passo 2. E o passo 3, nós vamos verificar agora o quadrado desses valores, né? Obtemos a diferença, calculamos o quadrado. E aí, para cada amostra, nós temos aí os valores da diferença que nós encontramos, calculando o quadrado desses valores, nós iremos registrar, né, cada um deles, né? Para a amostra B também, calculando aí o quadrado desses valores, nós iremos registrar os resultados, certo? Para a amostra C, a mesma coisa, o quadrado de cada
valor, né? Efetuando um cálculo aí do quadrado de cada um dos valores encontrados, que os valores são esses, a diferença entre o valor da amostra, né, dos dados e a média. E em seguida, nós calculamos a média aritmética dos quadrados, que nesse caso já corresponde à variância. Aqui a questão não pediu a variância, mas se pediu o desvio padrão, nós precisamos aí da variância para encontrar. Então, na amostra A, nós iremos encontrar através da média dos quadrados, que foi calculado no passo anterior, e aí somando todos os valores da amostra A, os quadrados, não é isso? É 126,25 dividido por 12, nós obtemos aí o resultado de 10,52. Da amostra B, somando todos os valores, 56,22. Já observe um detalhe, estou trabalhando sempre com duas casas decimais e efetuando aí o arredondamento correto, utilizando as regras. E esse valor dividido por 9 é igual a 6,25. Da amostra C, do mesmo jeito, somando todos os valores dividindo por 10, que é a quantidade de valores, teremos 90,13, e nós temos aqui que dividido por 10 vai dar 9,01, certo? Então esse é o quarto passo. O quinto passo é encontrar então a raiz quadrada desses valores. E o quinto passo é o desvio padrão. Então, para a amostra A, né, nós temos aí a raiz da variância, é o desvio padrão. Então, da amostra A, nós tivemos aí a variância 10,52, a raiz quadrada de 10,52 é 3,24. Então, esse é o desvio padrão. B, nós temos que é 2,5. E C, nós temos que é 3. Podemos aqui arredondar. E o que ele pergunta, explique, né? A menor dispersão é da amostra B, pois o desvio padrão é o menor, certo? Então, nós vimos aí as questões apresentadas, passo a passo, né? Não é obrigado a escrever cada passo a passo, mas para explicação, para você acompanhar o conteúdo, eu fui registrando aí cada um deles, certo? Vamos ver agora outra medida aí de dispersão, que é o coeficiente de variação. Vamos verificar o que é isso? É o seguinte, como você pode conferir na seção anterior, o desvio padrão e a variância são expressos com as mesmas unidades dos dados sobre os quais foram calculados. Por exemplo, o cálculo do desvio padrão de um salário de funcionários é dado em reais, pois os dados são em reais, certo? E aí, o problema é que não podemos comparar o valor encontrado no caso dos salários. É um exemplo, né? Aí, desvio padrão de R$ 154, por exemplo, com o desvio padrão calculado sobre dados que estão em centímetros. Podemos calcular a variância das estaturas dos alunos de uma turma e aí encontrarmos aí esse desvio padrão de 31, certo? O desvio padrão do valor encontrado é a raiz quadrada desse valor, ou seja, 5,57 centímetros. Esse é o desvio padrão, esse é a variância, esse é o desvio padrão. Não é possível dizer que R$ 154 é maior que 5,57 centímetros, porque os valores estão em unidades diferentes, reais e centímetros, certo? E aí, para driblar essa limitação, que surgiu outro tipo de variável, chamada de coeficiente de variação. O coeficiente de variação mostra a dispersão dos dados em relação à média de um conjunto, assim como a variância e o desvio padrão. A grande diferença é que o valor do coeficiente de variação é representado em porcentagem e, portanto, pode ser comparado. E aí, então, sempre que quiser comparar conjuntos diferentes, mesmo representados em unidades diferentes, você deverá utilizar essa medida de dispersão. Vamos entender na prática o que foi explicado. Então, né? Voltando ao exemplo da vaga de técnico em segurança do trabalho, que foi trabalhada aí com variância e desvio padrão, apresentado anteriormente,
A seguir você encontrará a tabela que foi montada. Então vamos verificar, certo? Essa é a tabela. E a questão é que Vera e Paulo estavam disputando uma vaga de técnico de segurança do trabalho. A média apresentada entre eles foi a mesma, 8, né? Apesar das notas em cada disciplina ser diferente, a média foi 8. Então foi utilizado do desvio padrão para identificar qual era o candidato mais apropriado. Nesse caso, se a gente quer calcular o coeficiente de variância, o que é que nós iremos fazer? O desvio padrão já foi calculado, lembra? De Vera é igual a 0,949, né? De Paulo é igual a 1,58. Sabendo os valores da média aritmética e do desvio padrão, fica fácil calcular o coeficiente de variação, que é representado por CV. Então, nós aplicamos a fórmula. Desvio padrão é igual, né? CV é igual a S sobre X vezes 100, onde CV é o coeficiente de variação, S, aqui o desvio padrão, X, a média aritmética. Então, nós temos o coeficiente de variação em função de duas variáveis que nós já temos aqui. Então, para identificar o coeficiente de variação de Vera e de Paulo, é simples. Aplicando a fórmula, para cada um nós teremos. Para Vera, o coeficiente de variação será igual a desvio padrão, nós temos o desvio padrão, dividido pela média aritmética, que nós temos aqui, vezes 100. Resolvendo essas duas operações, podemos multiplicar o 100 aqui para facilitar, que nós obtemos aí que é 94,9 dividido por 8. E executando a divisão, nós teremos 11,86 aproximadamente por cento. Então nós temos aqui coeficiente de variação que é 11,86%, certo? Para Paulo, nós temos aqui coeficiente de variação é igual desvio padrão, então quem é o desvio padrão de Paulo? 1,58, dividido pela média aritmética, nesse caso é a mesma de Vera, vezes 100. Aí basta resolver essa operação. Multiplicando aqui o 100, nós temos 158, dividido por 8, nós obtemos 19,95%. Então, 19,75% é o coeficiente de variação aqui de Paulo, certo? E aí, coeficiente de variação é a aplicação aí da fórmula para a gente identificar em unidade de medida de porcentagem. Então, a partir desse momento, nós podemos comparar, né, a variação independente da unidade de medida daquele dado, certo? Fica aí a atividade 3 para vocês realizarem. E qualquer dúvida, manda no WhatsApp. Até a próxima aula.